Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Mestre Pokémon, Volume 3, Parte 11, Capítulo 446. Gerard queria falar em voz alta novamente, mas Dragon e todos os outros na sala o controlaram e imploraram para que ele calasse a boca. Gerard respirou fundo para se acalmar e perguntou: Professor Oak, posso perguntar o motivo dessa sua decisão? Você não pode. A cabeça de Gerard ia explodir de raiva. Ele sempre odiou a atitude de Oak. Ok, é uma bela manhã e estou de bom humor. Então vou te contar. Axel é meu sucessor e quero prepará-lo. Ele se desenvolveu muito depois de enfrentar aquela maré e agora é hora de enfrentar outra. Ele é meu sucessor, então ele não pode estar sob ninguém. Então eu não estou pedindo para ele ser um marechal de campo, mas um general serviria. Deixe-o controlar a base norte. É a base mais fácil de lidar, então você não perderá muito. Senhor, eu amo sua razão e aprecio seu cuidado com seu sucessor, mas você também sabe que ele não tem experiência para essa posição. Ele é um gênio, todos nós sabemos disso, mas precisamos de um homem com experiência para a maré. Disse Ron. Você está certo, garoto. Precisamos de experiência, mas como ele pode ter experiência se não lhe é dada uma chance? Deixe-me fazer melhor. É uma bela manhã e vocês têm sorte. Se Axel não conseguir lidar com a maré e a base norte começar a ruir, então eu pessoalmente viria aqui e me livraria de toda a maré para você. Isso é o suficiente? Todos olharam para seus rostos. Esta era uma proposta muito boa. Oak tinha a capacidade de fazê-la. Mesmo que eles perdessem alguns soldados na maré devido à incompetência de Axel, a Liga Canto ainda viveria. Tudo bem, aceito a proposta, disse Gerard. Ok, você tem uma boa cabeça sobre os ombros. Estou indo agora. Tchau, disse Oak e desligou o telefone. A sala ficou em silêncio por alguns segundos, mas pareceram horas para todos na sala. Dragon foi o primeiro a falar. Gerard, você é louco? Você sabe como Oak é. Eu tenho que te dizer pessoalmente que Oak destruiu 2 regiões com seu Charizard, Alakazam e Dragonite porque alguém machucou sua família? Você é quem escreveu pessoalmente o relatório do incidente, então você não deve ter esquecido. Sinto muito. Ele só me dá nos nervos. Você é o líder da Liga Canto. Mantenha sua posição. Eu não aceito desculpas tão mesquinhas. Ele poderia ter destruído sua terra e eu teria perdido bilhões de Pokédólares. As pessoas se acalmaram depois disso e começaram a elaborar estratégias para a batalha pela maré. Chame todos os generais amanhã para a reunião, disse Gerard e encerrou a reunião. Havia 12 patentes no exército. Havia cadetes, devem ter Pokémon de classificação rara. Capitães, deve ter Pokémon de classificação rara. Tenentes, deve ter pelo menos um Pokémon de nível elemental. Comandante de zona, deve ter um Pokémon de rank pseudo-rei. Comandante, deve ter pelo menos 3 Pokémon de rank pseudo-rei. Brigadeiro General, deve ter pelo menos um Pokémon de nível rei. Geral, é necessário ter pelo menos 3 Pokémon de nível rei. Major General, deve ter um Pokémon com classificação pseudo-campeão. Marechal de campo, deve ter 3 Pokémon de rank pseudo-campeão. Vice-almirante, deve ter um Pokémon com classificação de campeão. Almirante, deve ter pelo menos 3 Pokémon de nível campeão. Marechal de campo, deve ter pelo menos um Pokémon de nível mestre. Por essa classificação, Charles, o campeão da região de Canto, deve ser um almirante, pois ele tinha muitos Pokémons de nível campeão. Mas ele não era. Por quê? Porque ele não fazia parte da liga. Líderes de ginásio, Elite 4 e o campeão não faziam parte da liga. Houve alguns que se tornaram parte da liga voluntariamente, mas Charles não era um deles. Gerard, que tinha medo de Oak, era um almirante. Ele tinha 4 Pokémons de nível campeão. Ele era um treinador muito forte. Enquanto isso, o Axel, Claire e Agatha reuniram cerca de 20 mil treinadores para a maré. Essa era uma força enorme, mas ainda não era o suficiente para uma única base. A essa altura, Dragon já havia chegado em casa com novidades. Ele chamou todos para a sala de reunião e sentou-se em sua cadeira. Então, o que aconteceu? Qual é a posição da maré? Perguntou Agatha. Dragon começou a contar todas as coisas que aconteceram na reunião. Ele foi contar a classificação da maré de cada lado. Finalmente, ele começou a contar sobre o chamado de Oak. Sim, eu disse a ele que queria liderar uma base, confirmou Axel. Axel, eu sei que você é capaz, mas você também deveria saber que está em a Liga Canto. Seria incrivelmente difícil para você lidar com todos os soldados. Eu sei, mas não quero estar abaixo de ninguém. Tenho meus amigos para proteger. Como posso receber ordens dos outros? Perguntou Axel. Essa é uma boa atitude. Dragon, não se preocupe com isso. Estaremos todos aqui para apoiá-lo. Vou garantir que ele não cometa erros, disse Agatha. Tudo bem, mais alguma informação? Perguntou Dragon. Sim, só eu estou aqui. Todos os membros da Elite 4 estão fora da Liga Canto. Então, seríamos apenas eu e Charles. Além disso, Kent está aqui. Então isso é reconfortante, disse Agatha. Axel começou a dizer que eles agora eram 20 mil homens. Nós teríamos outros soldados da Liga. Então não precisamos nos preocupar com isso. Axel, você agora foi nomeado general temporário e se apresentará amanhã para a reunião. A batalha da Liga foi interrompida. Esta é a primeira vez que isso acontece. Então, você estaria lutando contra Bruno depois da batalha da Liga. O Bruno também participaria da maré? Perguntou Axel. Eu não sei. Ele não é nativo deste lugar e não é um soldado. Então, ele não tem o direito de participar. Mas precisamos de mais mãos e ombros para esta maré. Gerard não tinha tomado nenhuma decisão de incluir outros na maré. Só podemos esperar que ele faça isso, disse Dragon. Eles começaram a falar sobre outras coisas. Quais são as estratégias que a Liga usa para esse tipo de maré? Perguntou Axel.
Agatha começou a contar o tipo de estratégias e armadilhas que a Liga usava. Axel descobriu que a Liga usava uma quantidade muito pequena e uma variedade de armadilhas para as marés. Eles nunca deram importância às armadilhas. Axel queria capitalizar isso. As estratégias usadas pelas ligas eram simples, mas eram muito eficazes. Esta não era a cidade de Burbos. Esta era a Liga de Canto. Então, a qualidade dos soldados era muito maior. Então, eles usaram várias estratégias para a batalha. Vamos esperar até amanhã. Começaremos a nos mover depois da reunião de amanhã, disse Axel. Mesmo que houvesse pessoas poderosas como Dragon e Agatha, Axel seria o líder da Zona Norte. Era um pouco estranho para o próprio Axel, mas ele não queria estar sob o comando de mais ninguém. A reunião seria realizada às 9 horas. Todos os generais e o líder da liga compareceriam à reunião. A reunião não era para outras pessoas. A reunião começaria às 9 horas e Axel chegou ao salão de reuniões às 8 horas e 55. Todos os generais e o líder da liga já estavam presentes. Você está atrasado, disse Gerard, o líder da liga de canto. Não sou. Você é rápido, respondeu Axel, e foi se sentar na única cadeira vazia. Charles deu uma risadinha com as palhaçadas deles. Vamos começar a reunião. Antes de começar a reunião, vamos nos apresentar. Eu sou Gerard. Eu sou o líder da Liga Canto. Eu estarei lidando com a Zona Central, disse Gerard. Eu sou Axel Blaze. Sou o general temporário da Zona Norte e sou um treinador. Eu sou Ronit. Sou o general da Zona Oeste e faço parte da Liga. Eu sou Abigail. Sou a general da Zona Sul e faço parte da Liga. E eu sou Charles. Sou o general temporário da Zona Leste e sou o atual campeão da região de Canto. Esta foi a primeira vez que ele viu Charles, o atual campeão da região de Canto. Charles tinha cabelos ruivos, um rosto claro e um corpo musculoso. Ele parecia um cara de quase 30 anos, mas Axel sabia que ele era muito mais velho do que isso. Antes de começar esta reunião, todos vocês devem saber o tipo de maré que irão enfrentar. Axel e Abigail. Vocês dois enfrentarão a maré de nível médio de grau A. Ronit. Você enfrentará uma maré de alto nível de grau B e Charles, você enfrentará uma maré desastrosa de grau A. Eu estarei controlando a zona central. Então, serei responsável por enviar suporte a vocês. Agora, todos nós sabemos o nível e a graduação da maré, mas ainda não sabemos o número estimado de pokémons que você enfrentará e suas classificações. Também não sabemos que tipo de pokémon você enfrentará. Nossos batedores estão trabalhando duro nisso e será revelado após 3 dias. Cada um de vocês recebe a geografia detalhada da área que você estará defendendo e também o tipo de pokémon que sua área enfrentou antes. Por favor, analise isso e vamos discutir as estratégias. A reunião continuou por um bom tempo. Basicamente, a reunião era para apresentar os generais a si mesmos. Gerard era a segunda pessoa mais forte na sala depois de Charles, mas ele ficou na zona central. Axel não gostou disso. Se você era um dos mais poderosos e também era o líder da liga, por que não estava assumindo uma posição arriscada e apenas tentando ajudar os outros? Axel conseguia entender que a zona central teria um papel crucial na comunicação e em ajudar outras zonas, mas não era uma posição arriscada. Chegando às estratégias de batalha, havia muitas delas sendo discutidas. Axel perguntou que tipo de estratégias alguém usaria à noite quando houvesse pokémons do tipo fantasma. A noite era muito estressante para Axel quando ele estava defendendo a Zona Norte na cidade de Burbos. Se ele não tivesse matado pessoalmente muitos pokémons do tipo fantasma, as coisas teriam saído do controle. Infelizmente, as estratégias oferecidas por outros eram muito básicas. Era usar pokémons fantasmas e do tipo escuro e também alguns pokémons do tipo fogo para iluminar o ambiente. Axel tinha feito isso da última vez também. Ele queria aprender coisas novas, mas parecia que eles não tinham nenhuma outra solução para tipos fantasmas. Para ser honesto, Axel ficou desapontado. Ele esperava muito dessa reunião. Ele estava esperando que Gerard deixasse outros treinadores não relacionados aos militares e à Liga Canto participarem, mas ele não fez isso. Finalmente a reunião estava chegando ao fim e Axel perguntou: quantos soldados eu receberia para Maré? Preciso dos números, dos nomes e dos detalhes deles. Também quero que eles estejam na Zona Norte até hoje à noite, disse Axel. Axel, não podemos designar nenhum soldado para você até descobrirmos o número estimado de Pokémon que você enfrentará e os tipos de Pokémon que você enfrentará, disse Gerard. Não, preciso dos meus soldados agora. Temos cerca de 14 dias antes da maré chegar e você está me dizendo que me dará meus soldados 3 dias depois. Isso não é aceitável. Há todos esses registros históricos sobre a quantidade e as espécies de Pokémon que atacavam a Zona Norte. Apenas me atribua os soldados com base nisso. Se a diferença do relatório, 3 dias depois, for enorme, você pode fazer as alterações nos meus soldados da Zona Norte. Se não houver uma grande alteração, eu posso lidar com isso. Você tem certeza, Axel? Você vai assumir muita responsabilidade, disse Gerard. Sim, tenho certeza. Ok, eu vou te designar 3 milhões de soldados. As patentes e especialidades deles também serão dadas a você em detalhes e eles chegarão na sua base norte até a noite. Alguém de vocês tem alguma pergunta? Nenhum deles disse nada e a reunião foi encerrada. O que aconteceu? Eles discutiram algo novo na reunião? Perguntou Lance. Axel começou a contar o que aconteceu na reunião. Não havia muito o que contar, mas ele não deixou nada. 3 milhões de soldados é uma boa quantia para a Zona Norte. Também temos mais 20 mil soldados conosco. Agora, o que você quer fazer? Perguntou Agatha. É simples. Precisamos agora preparar estratégias de batalha para a maré. Os soldados estariam na base norte à noite. Então, por enquanto, vamos passar pelas estratégias novamente. Capítulo 447. A Liga Canto era uma ilha. Era coberta pelo oceano de todos os lados. Embora fosse uma ilha, era uma ilha muito grande.
O tamanho da Liga Kanto era tão grande quanto um país. Axel enfrentaria muitos pokémons do tipo água. Ele precisa ter um time forte de pokémons do tipo elétrico e do tipo grama com ele para enfrentá-los. Axel começou a separar divisões. Havia uma para combater pokémons do tipo água, uma para vigília noturna, uma para os pokémons do tipo voador e uma para os pokémons de classificação rei. Embora Gerard tivesse dito que a informação chegaria em 3 dias, Axel queria fazer sua própria investigação. Então, ele disse aos membros de sua equipe para explorar a área da Zona Norte para ver se eles não deixaram nada passar. Axel também pediu um mapa detalhado da Zona Norte. Havia uma equipe separada para armadilhas também. Armadilhas tinham sido vitais em sua experiência anterior com marés e ele queria usá-las dessa vez também. Primeiro, ele disse a Nidoking para cavar vários buracos no chão e cobri-los com folhas e galhos de árvores. Ele queria colocar algumas minas terrestres nesses buracos para efeito extra. Ele descobriu que minas terrestres eram muito caras e não seriam efetivas para um Pokémon que fosse pseudo-rei e acima. Então, ele não queria desperdiçar recursos com isso porque essa era a Liga Kanto. Eles estariam enfrentando uma vasta maioria de Pokémons de classificação elemental e Pokémons de classificação pseudo-rei. O maior número de Pokémon estaria na classificação rara. Não havia dúvida sobre isso, mas Axel só comprou uma quantidade muito pequena de minas terrestres. Havia muitas armadilhas que foram usadas e produzidas por Axel, como armadilhas de apoio, armadilhas de agarrar o corpo, armadilhas de queda, laços, fossos de captura, armadilhas de gaiola e muito mais. Os membros de sua equipe conseguiam entender o motivo dessas armadilhas, mas outros não, porque eles nunca tinham usado esse tipo de armadilha durante a maré. Alguns deles estavam vendo esse tipo de armadilha pela primeira vez. Axel, todos estão fazendo a mesma pergunta. Por que você está mandando fazer tantas armadilhas? Esse tipo de armadilha não tinha sido usado nas marés até agora, disse Dragon. Deixe os outros soldados entrarem também. Vou explicar a todos eles, respondeu Axel. Da maré anterior, ele percebeu que a batalha aérea seria mais difícil de lidar. Todas essas armadilhas eram para pokémons terrestres, não para pokémons do tipo voador. Os pokémons que veriam do mar também veriam para a terra para lutar. Axel não iria lutar contra a maré no mar. Seria uma estratégia estúpida. Axel queria fazer uma armadilha para pokémons do tipo voador também. No entanto, pokémons do tipo voador eram muito ágeis e rápidos. Era quase impossível fazer uma armadilha para eles. Axel estava pensando sobre isso há muito tempo. Ele teve algumas ideias com Mark e eles estavam tentando fazer algumas armadilhas para os pokémons do tipo voador também. Axel ligou para Mark no telefone. Trinca, 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 trinca. Kachak. Olá, Mark. O que está acontecendo nas armadilhas que eu te contei? Nossa, você parece estar com pressa. Sim, na verdade estou. Ok, as armadilhas foram feitas, mas ainda preciso de algum tempo para o mecanismo de defesa. Ok, primeiro você pode me contar o conceito das armadilhas de novo? Quero ouvir de você. Nós liberaríamos nosso gás recém-formado no ar. O gás começaria a congelar o alvo no ar. Ele não seria capaz de congelar completamente o Pokémon, mas diminuiria rapidamente sua agilidade. O problema com isso é que nossos Pokémons aliados também teriam o mesmo efeito. Então, estou tentando fazer uma cura para esse gás. Estou muito perto de fazê-lo. Acredito que ficaria pronto em 7 dias. Obrigado, Mark. Mas eu precisaria dessa solução antes do início da maré. Como você pode me entregar isso em tão menos tempo? Perguntou Axel. Ah, você não precisa se preocupar com isso. Eu vou te dizer a fórmula diretamente e você pode fazer isso lá. Sério, você faria isso? Mark, essa é uma invenção sua. Eu quase não contribuí com nada para isso. Não se preocupe. Eu confio em você nisso. Você me ajudou muito no passado. Isso é o mínimo que posso fazer por você. Hector, me diga que tipo de espécie de Pokémon enfrentaremos nessa maré? Senhor, a Liga Kanto fica no centro da região de Kanto. Então, nós só enfrentaríamos Pokémons da região de Kanto. No entanto, isso também é um problema. Como ele fica no centro, há uma chance igual de enfrentarmos todos esses Pokémon. Ok, então temos cerca de 79 espécies de Pokémon na região de Kanto, contando os Pokémon lendários e místicos e sem contar a variação de Eevee. Então, se deduzirmos os Pokémons lendários e místicos, teremos 74 espécies de Pokémon. Se adicionarmos Flareon, Vaporeon e Jolteon, teremos 77 Pokémons, disse Axel. Senhor, também deveríamos deduzir os Pokémon iniciais, pois é muito raro encontrá-los na natureza. Ok, então 74 espécies de Pokémon. Isso é muito. Sim, senhor, mas podemos priorizar Pokémon do tipo água e contar todos os Pokémon do tipo fantasma. O único Pokémon do tipo fantasma na região de Kanto é Gengar, então acredito que pode haver outras espécies de Pokémon do tipo fantasma também. Havia 14 Pokémon do tipo água na região de Kanto. Entre eles, Pokémons como Seaking e Tentacruel dificilmente viriam lutar na Terra. Eles poderiam vir lutar na Terra, mas seriam muito lentos na Terra. Omaster e Kabutops eram Pokémons fósseis, então eles não seriam encontrados na natureza. Então, eles estariam lidando com 10 Pokémons do tipo água. Não era muito, mas também não era menos. Eles começaram a fazer estratégias e a noite chegou. Axel podia ver uma quantidade enorme de soldados caminhando em direção à base norte. Eles eram 3 milhões de soldados. Axel estava começando a ter dor de cabeça. Normalmente os soldados que não conheciam Axel não o seguiriam, porque ele era muito jovem. Ele tinha feito uma declaração e os deixou saber quem era o chefe. Todos se reuniram e Axel subiu ao palco. Agora era a hora de seu discurso. Axel pegou o microfone e olhou para todos eles. Depois de olhar para todos os soldados, ele começou a falar. Gerard deve ter contado a vocês sobre mim. Se não tivesse, então deixe-me dar a notícia para vocês.
Eu sou o general da Zona Norte e todos vocês estariam sob meu comando até a maré acabar. Os soldados começaram a gritar alto. Nenhum deles queria estar sob um líder incompetente e, segundo eles, Axel era muito jovem para ter uma posição tão grande. Axel então chamou Nidoking e Nidoking deu um grande rugido. O rugido foi tão grande que os soldados nem falaram. Houve silêncio agora. Eu sei que vocês acham que eu sou incompetente ou que sou muito jovem para ser o líder de todos vocês. Não me importa o que vocês pensam. Meu trabalho é salvar todas as suas bundas miseráveis, então garantir que sobrevivamos à maré e eu farei isso com ou sem a ajuda de vocês. Agora, se você quiser saber minhas credenciais, eu tenho pokémons de rank rei. A maioria de vocês me conhece por causa da Batalha da Liga. Eu também fui um comandante de zona em uma maré anterior e salvei mais de 50% dos meus soldados naquela maré. Todos vocês são parte da Liga e durante um momento como esse, vocês não têm o luxo de comentar ou gritar comigo. As ordens da Liga devem ser seguidas à risca e eu não vejo isso acontecendo aqui. Se algum de vocês tiver algum problema comigo, venham até mim. Eu os executarei diretamente, porque eu não preciso de soldados que não sigam minhas ordens. Nenhum deles disse nada. Eles queriam, mas nenhum deles queria perder a vida. Agora vamos começar. Nós criamos várias estratégias para a batalha, mas não obtivemos nenhuma informação sobre o número e o tipo de Pokémon que enfrentaríamos. A informação chegaria até nós em 3 dias, mas não quero desperdiçar esses 3 dias. É por isso que liguei para todos vocês tão cedo. Agora vou anunciar os generais de brigada que seriam meus braços direitos. O primeiro seria Dragon. Dragon chegou ao palco. Todos sabiam quem Dragon realmente era. Ele era uma pessoa famosa no mundo inteiro. A segunda seria Clair. Clair também subiu ao palco. Ela também era detentora de pokémons de rank rei. Ela tinha uma vasta quantidade de conhecimento e experiência em marés. Ela era perfeita para o trabalho. A terceira seria uma integrante da Elite 4, Agatha. Os soldados começaram a aplaudir quando Agatha chegou ao palco. Ela era a Elite 4 mais velha e era rival de Oki. Os soldados começaram a se sentir um pouco seguros depois de vê-la. O quarto seria Kurt. Kurt era o líder da família Venu na região de Kanto. Ele era um treinador poderoso e tinha 4 pokémons de rank rei. Ele merecia estar nessa posição. E o quinto seria Heitor. Hector pode não ter um pokémon de rank rei até agora, mas ele tinha 6 pokémons de rank pseudo-rei. Axel também nomeou Hector, porque ele precisava de alguém em quem pudesse realmente confiar na maré. Ele podia confiar em todos os outros, mas não havia trabalhado pessoalmente com eles na maré. Todos eles são grandes e poderosos líderes. Também pensamos nas armadilhas que usaríamos na maré. Normalmente armadilhas não são muito usadas na maré, mas eu estaria focando nisso. Também desenvolvemos uma armadilha para a batalha aérea e isso tornaria a batalha mais fácil para nós. Axel começou a contar como ele iria lidar com a maré. Ele disse a eles que eles estariam se concentrando em pokémons do tipo água. Haveria equipes separadas de pokémons do tipo elétrico e pokémons do tipo grama para lidar com eles. Ele também disse que nomearia a Agatha para a vigília noturna. Agatha era uma especialista em fantasmas e ela era perfeita para o trabalho. Ele também disse que haveria estratégias para cada espécie de pokémon que eles enfrentariam, com seus detalhes. Depois de dizer tudo, ele disse a todos que eles começariam a se preparar para a maré a partir de amanhã. Todos eles teriam 3 dias de descanso antes do início da maré e então, eles começariam a batalha. Após o anúncio, ele chamou todos os generais de brigada para a sala para a reunião. A Cheetah também estava lá. Agora, alguém tem algo a perguntar? Perguntou Axel. Sim, como eu disse novamente, por que você está tão determinado a criar armadilhas? Perguntou Dragon. Essa é uma boa pergunta. Quando me tornei comandante de zona, percebi que os soldados não usavam nenhuma estratégia de batalha na maré. Então, criei armadilhas. Devido às armadilhas, nosso número de mortos na Zona Norte foi menor que 50%. Você deve se lembrar que eu era muito novo nisso e era menos de 50%. As armadilhas podem parecer simples e levar muito tempo para serem montadas, mas são muito eficazes. Não importa quanta experiência alguém tenha lidando com a maré, o primeiro encontro é realmente importante para criar um impulso. Quando alguém vê ondas e ondas de pokémons selvagens e furiosos vindo em sua direção, seus corações começam a palpitar e isso tira muitas vidas de nossos soldados. Então, quando vemos que os pokémons selvagens estão morrendo nas armadilhas, nossa confiança aumenta. Ok, ouvi sua razão e se ela mostrou resultados, então não será um problema, disse Dragon. Obrigado. Hector, e os detalhes sobre as espécies de Pokémon? Perguntou Axel. Senhor, fomos bem-sucedidos nisso. Temos todos os detalhes, os pontos fracos e fortes de todas as espécies da região de Kanto e Johto. Ótimo, me dê o arquivo. Quero ver. Espera aí, vocês conseguiram todas as informações em tão pouco tempo. Como isso é possível? Perguntou Agatha. Capítulo 448. Durante a maré anterior, o Senhor nos fez perceber a importância dessas informações. Então, nós temos reunido essas informações por um longo tempo. O Senhor também nos ajudou nisso depois que entramos em contato com ele. Disse Hector. Ele estava orgulhoso de seu trabalho. Mas espere. Mesmo se tivéssemos a informação, o soldado não seria capaz de lembrar de tudo. Então o que vamos fazer? Perguntou Kurt. Essa é uma boa pergunta. Também nomearei alguns comandantes e muitos tenentes. Dividiremos os grupos de tal forma que cada grupo só precise lembrar de 5 a 6 detalhes das espécies de Pokémon se esses grupos entrassem em cena para lutar contra outra. As espécies de Pokémon, os tenentes e comandantes os ajudariam, disse Axel. Essa é uma boa estratégia. Devo dizer, Axel, que estou impressionada com seu plano, disse Agatha. Onde está Kent? Você disse que ele estava na Liga Kanto. Ele não vai se juntar a nós? Perguntou Axel. Não, ele não faria isso. Você me tem. Então Gerard não nomearia Kent na Zona Norte. Eu acho que ele ficaria na Zona Sul porque é a mais fraca.
Certo. Agatha, quantos Pokémon de nível Rei e Pokémon de nível Pseudo-Campeão você tem? Perguntou Axel. Agatha não queria dar essa informação para Axel, mas agora ela estava trabalhando sob ela. Ela cumprimentou levemente os dentes e disse: tenho 20 Pokémon de nível Rei e 6 Pokémon de nível Pseudo-Campeão. Esse é um bom número. Nos ajudaria muito. Acho que devemos terminar o ataque noturno o mais rápido possível. Também vou ajudar você com isso. Então vamos nos concentrar na maré diurna. Ele não queria que Agatha se concentrasse apenas em ataques noturnos. Agatha era valiosa demais para ataques noturnos apenas. Depois de conversar com eles por algum tempo, eles seguiram seus próprios caminhos. Todos se separaram e Axel foi para seu próprio escritório. Como ele era o general da Zona Norte e tinha seu próprio escritório, agora ele precisava de um tempo para si. Faltavam 14 dias para o início da Batalha de Maré. Ele precisava melhorar a si mesmo e seus Pokémons. Beedrill, Gogoat, Alakazam e Mamosvine. Esses Pokémons foram deixados para subir de rank até o rank Rei. Eles estavam muito perto de chegar ao rank Rei. Venusauro seria um dos Pokémon mais cruciais dessa maré. Ele tinha muitos movimentos do tipo cura. Por algum motivo, Axel queria se encontrar com Meu hoje. Meu e Axel tinham um acordo de que ele treinaria 2 de seus Pokémons, mas Axel forneceria comida ilimitada para o resto da vida. Axel tinha feito um acordo melhor, pois a comida não custaria muito e Meu quase não comia nada. Meu viria buscar comida a cada 15 dias. No entanto, Axel não se encontraria diretamente com Meu. Ele apenas deixaria um pouco de comida no quarto e Meu viria e pegaria. No entanto, hoje ele decidiu se encontrar com Meu. Ele não iria dormir hoje e Meu deveria vir hoje. Por volta das 2 da manhã, Axel ouviu um som como se alguém estivesse no quarto. Ele abriu as luzes e viu um pequeno Pokémon rosa voando e olhando para a comida com avidez. O rosto de Meu parecia como se tivesse sido pego em flagrante. Se é sua comida, por que você está tão vermelho? Haha. Eu não gosto de falar com as pessoas, disse Meu. Dessa vez a voz de Meu era muito doce e feminina. Axel imediatamente percebeu que essa era Meu fêmea. Acredito que estamos nos encontrando pela primeira vez. Olá, Meu, disse Axel enquanto se sentava na cadeira. Olá, Axel. Você precisa de alguma coisa? Eu quero comer. Estou com muita fome, disse Meu. Haha, você pode comer enquanto conversamos. Na verdade, eu queria falar com você hoje. Meu pegou uma maçã da mesa e deu uma grande mordida. Eu sou o sucessor do Professor Oak, o mestre Pokémon. Eu sei quem você é. Eu sei quem é Oak, interrompeu Meu. Ok, agora mesmo estou tentando lutar na maré. Já lutei na maré antes, mas ainda preciso de ajuda sua. Você pode me dar algum conselho? Axel, você sabe tudo sobre maré. A única coisa que lhe falta é experiência. Não posso lhe ensinar isso. Então, não há conselho para lhe dar. Faltam 14 dias para o início da maré. Você pode treinar meu Alakazam, Mamosvine, Gogoat e Beedrill até lá? Eu ficaria muito grato. O que eu ganharia por treiná-los? Vou ganhar mais guloseimas? Perguntou Meu com olhos curiosos. Este Meu era muito brincalhão. Sim. Axel olhou para a esquerda e para a direita e então chamou Meu para conversar secretamente. Meu ficou animado e chegou perto dele. Eu tenho uma receita secreta. Posso fazer esse prato para você. Mas tenho uma condição. Que condição? O quê? Se você puder treinar pelo menos um dos meus Pokémons para o posto de rei em 14 dias, então eu farei esse prato para você. Se não puder, eu apenas lhe darei comida normal. Ok, combinado. Disse Meu enquanto começava a dançar pensando em uma refeição deliciosa. Axel chamou todos eles. Alakazam já conhecia Meu muito bem. O resto deles o tinha visto, mas não tinha treinado com ele. Pessoal, vocês treinariam com o Meu por 14 dias. Não façam 13 dias. Quero que vocês tenham um descanso completo por um dia. Meu levaria você para seu próprio reino e o treinaria. Treine muito diligentemente, disse Axel. Eles estavam prontos para treinar. Eles queriam atingir o posto de rei o mais rápido possível e treinar com Meu ajudaria. Meu e os 4 Pokémons desapareceram num piscar de olhos. Axel disse a Meu para devolvê-los no 13º dia. Ele repetidamente lembrou Meu desse ponto. Se esses Pokémons não estivessem presentes durante a maré, então seria desastroso. Ele então foi para o campo de treinamento e chamou todos os Pokémons restantes. Ele não deu nenhuma instrução específica. Apenas disse para eles treinarem sozinhos. Ele também tinha um plano para si mesmo. Ele queria atingir o nível elemental antes do início da maré. A classificação elemental era um dos limites para humanos também. Ele havia alcançado o pico da classificação rara há um tempo. Agora, ele só precisava romper a classificação elemental. Ele iria treinar técnicas de aura e psíquicas o máximo que pudesse. Ele também iria se concentrar em suas técnicas de treinamento de espada. Axel estava muito perto de atingir o nível elemental. Normalmente, ele não teria alcançado o nível elemental em 14 dias, mas ele tinha o talento crescimento elemental, que aumentaria sua velocidade de treinamento ao limite máximo. Para treinar de forma mais eficaz, ele foi até Dragon em busca de ajuda. Então, você quer treinar seu corpo, hein? Sim, estou planejando atingir o nível elemental antes do início da maré. Essa é uma grande meta, mas já posso ver que você está no pico da classificação rara. Gostaria que Lance também se concentrasse em seu próprio treinamento. Não se preocupe, temos um campo de treinamento especialmente para humanos. Siga-me. Lance o levou para os campos de treinamento e apresentou 3 campos de treinamento. Um deles focado em estatísticas corporais, outro focado em técnicas de aura e o último focado em técnicas psíquicas. Você é livre para usar todos eles. Se você alcançasse o nível elemental antes do início da maré, isso nos ajudaria muito.
disse Dragon e foi embora. A única razão para ele atingir o nível elemental foram os Pokémon selvagens de nível raro. Se ele alcançasse o nível elemental, ele poderia lutar ativamente com Pokémon de nível raro. Obviamente ele não lutaria com nenhum Pokémon de classificação rara, mas estaria muito mais seguro do que agora. Se um Pokémon de classificação rara viesse matá-lo, ele poderia se defender. Ele também poderia correr de Pokémon de classificação elemental e Pseudo-Rei. Assim começou o treinamento de seus Pokémon e dele mesmo. Após 12 dias, Jim, o anfitrião, cumpriu a condição de aumento de nível. Jim, o anfitrião está subindo de nível para nível elemental. A dor veio de novo. Axel estava acostumado com essa dor, mas a dor dessa vez era muito maior do que antes. Ele não sabia por que era assim. Ele sentiu como se sua alma estivesse mudando para uma forma mais elevada. Foi uma experiência muito dolorosa. Seus ossos rachavam e se consertavam. Sangue saía de sua boca, nariz e olhos. Ele chorava muito alto. Lance e Lorelai vieram ver a comoção. Não se preocupe, Axel está subindo de nível para elemental. Todos passam pelo mesmo processo, disse Dragon para Lance. Lance estava muito preocupado com seu amigo. Após 5 minutos de processo extenuante, Axel se aquietou. Ele se levantou lentamente e uma rajada de vento veio dele. Todos podiam sentir o cheiro da mistura de sangue e ar fresco. Axel, como vai, meu garoto? Perguntou Dragon. Estranhamente, não sinto dor agora. Sinto como se tivesse renascido novamente, disse Axel. Não se preocupe. É um processo normal. Quando alcançamos o nível elemental, nosso corpo muda em um nível celular. Você deve estar se sentindo muito energético agora. Sim, sinto que estou 10 vezes mais forte do que antes. Sinto que poderia fazer qualquer coisa agora. Essa é a adrenalina da subida de nível. Não fique confiante demais por causa disso. Vou manter isso em mente. Obrigado pelo conselho. Bom, agora descanse um pouco. Vou organizar uma parte para sua comemoração de aumento de nível, disse Dragon. Você não precisa fazer isso. Estamos à beira de uma batalha muito grande. Bobagem. Todos deveriam comemorar sua classificação elemental. Descansem por algumas horas e eu voltarei para vocês. Lance, siga-me, disse Dragon. Dragon era um homem de muitas palavras, mas era muito atencioso. Dragon chamou Lance porque queria dar um sermão nele. Ele foi para uma sala e encarou Lance. Agora, por que você acha que eu te chamei aqui? Perguntou Dragon. Você quer que eu treine duro? Sim, eu quero que você treine duro. Mesmo depois de eu ter dito para você treinar repetidamente, você é apenas um ranking comum agora. Você considera Axel como seu rival. Ele agora atingiu o rank elemental. Há uma lacuna enorme entre vocês dois agora. Isso aconteceu devido à sua própria negligência. Estou dizendo algo errado? Não, pai. Você está absolutamente certo. Mas eu simplesmente não tenho tempo. Estou muito ocupado treinando meus Pokémons. Lance, você sabe que seus Pokémons são muito mais fracos que os Pokémons do Axel, certo? Não quero ser um pai que compara meus filhos aos outros. Mas você deve saber que eu fiz isso. Axel provou isso. Você não acha que isso pode ser feito por você também? Você é mais talentoso do que eu, então como você pode não fazer isso? Você só precisa planejar eficientemente e pensar com seu cérebro. Agora, Axel tem alguma sensação de segurança na maré. Ele poderia lutar e até vencer contra Pokémons de classificação rara. Ele poderia correr de Pokémons de classificação elemental e Pseudo-Rei. Estou apenas contando os benefícios aqui. Entendo, pai. Vou começar a treinar depois da maré, disse Lance. Essa é uma boa atitude. Agora vamos preparar uma parte para Axel. Ele merece. Axel agora estava olhando cuidadosamente para sua página de status. Nome, Axel Blaze raça, demi-humano classificação, elemental alinhamento. Família Venu profissão, treinador Pokémon mestre título, o sucessor reputação, 7.730.000 saúde, 3.000 aura, 1.800 força, 1.020 agilidade, 980 intelecto, 1.050 liderança, 2.500 psíquico, 700 habilidades. Habilidades ativas 1. Identificar nível 14, 2. Sentido de aura nível 58, 3. Resistência de aura nível 55, 4. Pressão de aura nível 52, 5. Casaco de aura nível 49, 6. Resistência psíquica nível 39, 7. Comunicação mental nível 31, 8. Ataque de aura nível 24, habilidades passivas 1. Crescimento excessivo 2. O criador 3. Crescimento excessivo de elementos 4. Captura de movimento 5. Assistências de domínio Pokémon. Nidorino, Shedinja, Beedrill, Charizard, Gyarados, Absol, Venusauro, Taurus, Pilosvine, Pidgeotto, Gogoat, Alakazam. Cetelix Pokédollars, 4 bilhões e 120 milhões missão. Missão principal, 3 submissão, 1 missão especial. 0 itens. Pedra dura, cristal de atualização, impulso rotativo. As estatísticas aumentaram massivamente e o nível das técnicas também aumentou. Ele também aprendeu um novo movimento chamado Ataque de Aura, que o ajudaria a socar e chutar ao revestir aura em seus punhos e pernas. Ele estava esperando o amanhã para conhecer seus Pokémons. Me ouviria amanhã. Ele sabia do progresso que eles tiveram durante aquele tempo porque agora ele podia ver o progresso em tempo real. Charizard e Shedinja ainda estavam muito longe da Liga Kanto. No começo eles estavam se movendo em alta velocidade, mas agora a velocidade havia diminuído. Eles devem ter enfrentado muitos problemas na natureza. Axel estava preocupado com isso. Ele sabia que eles poderiam afastar esses Pokémon selvagens.
Depois de se sentir feliz com seu progresso, ele foi dormir. Capítulo 449. O 13º dia, Axel estava esperando ansiosamente por seu Pokémon. Ele não sabia quando me ouviria, mas queria ver o progresso de seu Pokémon com seus próprios olhos. Todos os preparativos já tinham sido feitos. A Liga também deu os detalhes dos Pokémon que a Zona Norte enfrentaria depois de alguns dias. Eles enfrentariam cerca de 25 milhões de Pokémons. Foi estimado que 10% deles seriam Pokémon de classificação incomum, 70% deles seriam Pokémon de classificação rara e Pokémon de classificação elemental. 19,99% deles seriam Pokémon de classificação pseudo-rei e 125 deles seriam Pokémon de classificação rei. 125 deles. Era uma quantia enorme. Axel começou a calcular o número de Pokémons de rank rei que eles tinham. Axel, 2 Pokémons de nível rei Kurt, 4 Pokémons de nível rei Gram, 3 Pokémons de nível rei Lucid, 2 Pokémons de nível rei Dragon, 8 Pokémons de nível rei Clair, 6 Pokémons de nível rei Agatha, 20 Pokémons de nível rei. Eles tinham um total de 45 Pokémons de rank rei. Normalmente, seria um número enorme, mas eles estavam enfrentando 125 Pokémons de rank rei. Então, um deles estaria enfrentando pelo menos 3 Pokémons de rank rei. A vantagem era que nem todos os Pokémon de classificação rei atacariam de uma vez. A batalha dos Pokémon de classificação rei seria no fim da maré e nem todos eles atacariam de uma vez. A razão para isso era que eles eram Pokémon de classificação rei e nem todos eles cooperariam uns com os outros. Agatha também tinha 6 Pokémon de nível pseudo-campeão, então eles seriam úteis se vários Pokémon de nível rei os atacassem ao mesmo tempo. Agatha era um recurso que Axel queria utilizar ao máximo. Ele tinha que ajudá-la a terminar todos os Pokémons de rank rei durante a noite. Só então ela estaria livre de suas tarefas noturnas. As armadilhas já tinham sido montadas. Armadilhas eram muito complicadas de montar porque o aliado deveria ter conhecimento sobre a colocação da armadilha. Hector tinha feito um trabalho excelente nisso. Mark também havia feito a cura para a armadilha aérea e eles já haviam feito lotes desse tipo de armadilha. Axel foi até seu escritório e ligou o microfone. A voz de Axel agora seria transmitida para todas as áreas da Zona Norte. Bip, 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 testando, testando. Olá a todos. Eu sou seu general, Axel Blaze. Estou feliz em anunciar que toda a preparação foi feita. Vocês todos fizeram um bom trabalho e estou orgulhoso de vocês. Agora, faltam 2 dias para o início da Batalha da Maré. Exceto pelos batedores e guardas, todos vocês vão descansar. Vocês também farão seus Pokémon descansarem. Não quero nenhum contratempo no início da maré. Temos nossas estratégias de batalha, nossas armadilhas e nossos Pokémon. Maré muito horrível. Alguns de vocês podem perder suas vidas. Eu não sou o tipo de líder que adoçaria as coisas. Mas se você seguir todos os meus planos, armadilhas e estratégias de batalha ao pé da letra, posso garantir que muito poucos de nós perderão nossas vidas. Nossas estratégias de batalha são infalíveis. Talvez nenhum de nós perderia nossas vidas e criaríamos uma história. Quero que todos vocês tenham uma mente positiva antes do início da maré. Não pensem que estamos fazendo isso para sobreviver. Pensem que estamos fazendo isso para ensinar a esses Pokémon selvagens algumas boas lições. Vamos torcer por uma maré boa e positiva. Estou assinando agora mesmo. Este foi apenas um discurso de alguns minutos, mas criou uma grande mudança na mente dos soldados. Eles agora estavam ansiosos para batalhar com Pokémon selvagens. Axel fez um bom trabalho na área de liderança. A comemoração da ascensão de Axel foi à noite e já era tarde agora. Axel sentiu que o ar havia mudado. Ele olhou para trás e percebeu que a festa havia chegado. Meu chegou perto de Axel e disse: fiz um bom trabalho. 2 deles alcançaram o posto de rei. Quero meu prato agora, disse Meu. O principal motivo de Meu para treinar esses Pokémons era a guloseima que Axel havia prometido a ela. Axel queria rir das palhaçadas de Meu. Meu era um Pokémon mítico e agora estava falando assim: eu já preparei seu prato. Não se preocupe. Mas primeiro, deixe-me verificar o progresso deles. Os 2 Pokémons que alcançaram o posto de rei foram Gogoat e Alakazam. Beedrill e Mamoswine também estavam muito próximos no posto. Axel previu que eles subiriam de posto durante a maré. Beedrill não conseguiu subir de nível devido ao seu movimento passivo, resolução, e Mamoswine também precisava de um bom treinamento. Axel primeiro olhou para as estatísticas de Beedrill. Nome do Pokémon, Beedrill, idade 2 anos. Rank do Pokémon, Seu do Rei. Habilidade, Enxame, dominado. Habilidade oculta, Franco Atirador, 100%. Potencial, roxo. Saúde, 6.500. Ataque, SS Agilidade, SS. Defesa, S mais ataque especial, S mais. Defesa especial, S mais. Núcleo, inseto, masterizado. Poder oculto, psíquico 45%. Houve muitas mudanças em suas estatísticas. Sua saúde aumentou em 500, seu ataque e agilidade foram atualizados e muitos de seus movimentos ultrapassaram o limite. Axel começou a ler a versão atualizada dos movimentos na descrição. Tiro de corda, Beedrill nível 40. É mais grosso, mais firme e maior do que antes. Nível 45, agora tem efeito de veneno. Nível 50, agora tem um poderoso efeito de ligação. Minimizar, Beedrill nível 40. Quando Beedrill está em um estado minimizado, seu poder está em 100%. No entanto, quando ele retorna ao seu estado normal, seu poder é de apenas 60%. Nível 45, quando Beedrill está em um estado minimizado, seu poder está em 100%. No entanto, quando ele retorna ao seu estado normal, seu poder é de apenas 70%. Corte X, Beedrill nível 40. A energia do tipo inseto é mais afiada e mortal. Nível 45, Beedrill pode usar 2 Corte X.
Cortador de Fúria Beedrill nível 40. A energia do tipo inseto é mais afiada e mortal. Nível 45, Beedrill pode usar 5 golpes sucessivos, cada golpe mais poderoso que o anterior. Nível 50, a velocidade do movimento aumentou. Mordida de inseto Beedrill nível 40, o movimento tem mais poder de penetração e é mais mortal. Nível 45, o movimento é mais rápido e tem chance de fazer o alvo recuar. Picada de veneno Beedrill nível 40, agora pode disparar pequenas agulhas de veneno no alvo. Teia elétrica Beedrill nível 40, tem um efeito de aderência. Ferroada Beedrill nível 40, tem um efeito de recuo. Empoleirar Beedrill nível 40, pode ficar em efeito de empoleirar por 10 minutos. Broca veloz Beedrill nível 40, possui maior poder de penetração. Estocada Beedrill nível 40, agora é um ataque contínuo até que o alvo interfira até 4 vezes. Cada ataque tem uma chance de diminuir o ataque do alvo em 40%. Armadura de ferrão Beedrill nível 40, a armadura começaria a se auto-reparar, mas seria lenta. Foco laser Beedrill nível 40, Beedrill agora pode focar em todo o seu corpo. Perfuração de corda Beedrill nível 40, agora tem um efeito de perfuração. Vida de inseto Beedrill nível 40, pode recuperar 10% de saúde e 10% de resistência 2 vezes. Houve muitas mudanças e ele cresceu muito forte comparado a 13 dias atrás. Mel fez um bom trabalho ensinando Beedrill. Não foi chamado de mãe de todos os pokémons à toa. A mudança massiva foi seu tiro de seda Corte Furioso e Estocada. Essas mudanças mudariam a batalha de Beedrill. Depois de ficar satisfeito com a melhora de Beedrill, ele começou a analisar as estatísticas de Gogoat. Nome do Pokémon, Gogoat, idade, 14 anos. Classificação do Pokémon, Rei. Habilidade, Suga Seiva, masterizado. Habilidade oculta, pele de grama 100%. Potencial, vermelho, avançado. Saúde, 8.500 ataque, F. Agilidade, F defesa, F. Ataque especial, F defesa especial, F. Núcleo, grama masterizado. Poder oculto, elétrico, 30%. Gogoat era um verdadeiro Pokémon de rank rei agora. Nem mesmo Gogoat pensou que ele alcançaria tal nível um dia. Sua saúde aumentou massivamente para 8.500. Sua habilidade oculta também estava em 100% agora. A maioria de seus movimentos cruzou o limite e sua maestria de poder oculto também aumentou para 30%. Isso aconteceu quando um de seus movimentos do tipo elétrico, ataque selvagem, subiu para 43. Axel acreditava que finalmente era a hora de treinar seus pokémons em maestria de poder oculto. Ele não sabia o que aconteceria quando atingisse 100%, mas ele podia adivinhar que eles seriam muito poderosos. Eles teriam outra digitação depois que o poder oculto tivesse sido completamente dominado? Ele não sabia, mas esperava que tivessem. Axel olhou para a descrição do movimento que havia mudado. Crescimento, Gogoat nível 40, altura e poder aumentados. Nível 45, o peso e a altura aumentaram e o poder do Pokémon também aumentou. Juramento de grama, Gogoat nível 40, a grama é mais resistente. Deslize de grama, Gogoat nível 40 aumenta a velocidade do Pokémon após usá-lo. Nível 45, o Pokémon também pode desviar de ataques enquanto o utiliza. Chifre Sanguessuga, Gogoat nível 40, agora o usuário recuperaria 50% da saúde drenada. Esse foi um aumento enorme e o poder do ataque também se tornou mais devastador. Nível 45, o usuário pode recuperar 60% da saúde drenada. O poder do movimento aumentou. Raio Solar, Gogoat nível 40, Raio Solar, também estava mais rápido do que antes. Nível 45, o poder do movimento aumentou. Ataque Selvagem, Gogoat nível 40, a velocidade do ataque aumentou. Também aumentaria a velocidade do Pokémon. Terreno Gramado, nível 40, ajuda apenas o usuário, não o inimigo. Nível 45, deve aumentar a saúde em uma boa margem e também deve criar bastante grama ao seu redor. Nível 50, a grama deve ser afiada com lâminas minúsculas em cada uma delas. Elas devem ser capazes de machucar seu inimigo, mas não Gogoat. Controle de campo, Gogoat é nível 40, igual ao Ashirama Senju, mas em versão mini. Nível 45, consome menos resistência. Nível 50, mais rápido que antes. Semente de bala, Gogoat nível 40, a semente tem o poder de detonar. Nível 45, sua velocidade está melhor que antes. Nível 50, as sementes grudariam no alvo. Bomba de sementes, Gogoat nível 40, ela detonaria após um determinado período de tempo. Nível 45, Gogoat não precisou usar sua resistência para segurá-lo por muito tempo. Nível 50, o poder do movimento aumentou. Folha Navalha, Gogoat nível 40, a cobertura de área do ataque aumentou massivamente. Nível 45, as folhas estão mais afiadas do que antes. Essas foram algumas mudanças enormes. Axel ficou muito feliz com esse desenvolvimento. Gogoat seria muito útil durante a maré. Ele também era um Pokémon de rank rei, então com ele e Alakazam, eles agora tinham 47 Pokémon de rank rei. Se Charizard e Shedinja também pudessem se juntar ao grupo na época da maré, então Axel teria 6 Pokémon de nível rei. Após aprovar o desenvolvimento de Gogoat, ele olhou para as estatísticas de Alakazam. Nome do Pokémon, Alakazam, idade 9 anos, apelido do Pokémon. Light Rank do Pokémon, Rei Capacidade, Sincronizar, Dominado, Habilidade Oculta, Guarda Mágica 100%. Potencial, Roxo Saúde, 6.500 Ataque, F Agilidade, F Defesa, F Ataque Especial, F Defesa Especial, F Núcleo.
Psíquico, masterizado, poder oculto, psíquico, 80%. Itens, pulseira psíquica. Capítulo 450. Alakazam finalmente alcançou o status de rei. Ele estava muito feliz por seu amigo. Alakazam foi seu primeiro Pokémon. Nidoking se tornou seu primeiro Pokémon oficial, mas Alakazam estava com ele desde os 6 anos de idade. Eles tinham um vínculo muito bom. Sua habilidade oculta atingiu 100% e sua saúde também aumentou um pouco. Não era um Pokémon volumoso, então não tinha uma quantidade enorme de saúde como Nidoking ou Gogoat, mas tinha outras especialidades. Alguns de seus movimentos também ultrapassaram o limite. Refletir. Alakazam nível 40, reduziria o dano físico em 40% por 4 turnos. Anteriormente era apenas 20% por 2 turnos. Nível 45 cobriria 2 lados frente e trás. Tela de luz. Alakazam nível 40 e cobriria 2 lados frente e trás. Nível 45, reduziria o dano especial em 40% por 4 turnos. Anteriormente era apenas 20% por 2 turnos. Trovão. Alakazam nível 40, o movimento é mais rápido do que antes. Era necessário que Alakazam se concentrasse em ataques do tipo trovão. Ele também queria levar Dança da Chuva para o nível 40 para melhor saída. No geral, tinha chegado em um bom momento. Agora, ele poderia estar um pouco seguro durante essa maré. Atualmente, ele tinha 4 Pokémons de rank rei com ele. Isso não só ajudaria seu time e a Zona Norte na maré, mas também aumentaria seu status entre os soldados. Ele finalmente olhou para as estatísticas do Mamoswine. Nome do Pokémon, Mamoswine. Idade, 3 anos. Classificação, Pseudo-Rei. Habilidade, Manto de Neve. Masterizado, habilidade oculta, gordura espessa, 100%. Potencial, preto. Saúde, 7.000 ataque, S mais agilidade, B mais defesa, SS ataque especial, SS defesa especial, SS núcleo de gelo. Masterizado, poder oculto, aço, 65%. Poder antigo, 10%. As estatísticas de Mamoswine aumentaram muito. Primeiro de tudo, apenas sua estatística de ataque foi deixada no nível SS. Sua habilidade oculta também atingiu 100% de maestria e sua maestria de poder oculto também aumentou para 65%. Isso aconteceu principalmente porque seu movimento, defesa de ferro, melhorou para o nível 52. Tiro de âncora também foi atualizado para o nível 47. Todos os seus movimentos tinham subido de nível e a maioria deles tinha cruzado o limite. Isso não aconteceu em apenas 13 dias. Mamoswine também não ficou parado nesses 7 meses de treinamento. Ele estava moendo muito. Axel disse para ele focar na defesa dessa vez porque Mamoswine era o tipo de Pokémon que era lento, mas tinha uma defesa excelente. Axel olhou para a descrição dos movimentos. Granizo. Mamoswine nível 40. Pode melhorar os efeitos do tipo gelo. Nível 45. Agora pode ser concentrado em uma única direção. Nevasca. Mamoswine nível 40. Pode concentrar o ataque. Nível 45. Agora é possível mudar a direção do ataque para sua vantagem. Cavar. Mamoswine nível 40. Pode permanecer no subsolo por mais tempo. Nível 45. Pode localizar o local do inimigo. Tiro de âncora. Mamoswine. Nível 40. Mistura de gelo e tipo de aço. Nível 45. Tem chance de congelar o alvo. Fragmento de gelo. Mamoswine nível 40. O fragmento de gelo explodiria. O poder da explosão é muito baixo, mas após a explosão, gelo gelado e neve se espalhariam pelos arredores. Nível 45. O poder da explosão aumentou. Vento gelado. Mamoswine nível 40. A velocidade do vento aumentou. Nível 45. O movimento agora pode ter uma chance de congelar o alvo. Nível 50. Com a ajuda de outros movimentos do tipo gelo, como nevasca. O poder de congelar o alvo aumentou muito. Queda de gelo. Mamoswine nível 40. As chances de recuar aumentaram para 50%. Névoa. Mamoswine nível 40. Agora diminuiria a visão do alvo. Terremoto. Mamoswine nível 40. Pode concentrar o dano em uma direção específica. Descansar. Mamoswine nível 40. A 60% de chance de acordar quando quiser. Resistir. Mamoswine nível 40. Agora pode ser usado 2 vezes na batalha. Substituto. Mamoswine nível 40. Pode criar 2 substitutos. Conversa durante o sono. Mamoswine nível 40. A 60% de chance de ele usar o movimento que deseja. Lança de gelo. Mamoswine nível 40. Em vez de usá-la de 2 a 5 vezes, Mamoswine agora pode criar 5 lanças feitas de gelo e atingir o alvo ao mesmo tempo. Nível 45. A velocidade do ataque aumentou. Dança da Chuva. Mamoswine nível 40 e ataques do tipo gelo são 20% mais fortes na Dança da Chuva. Campo de Lama. Mamoswine nível 40. O poder dos ataques do tipo terrestre aumentaria em 20% ao usá-lo. Armadura de Areia. Mamoswine nível 40. Agora tem melhor defesa, pois a areia está mais endurecida do que antes. Defesa de Ferro. Mamoswine nível 40. Podia-se ver a camada de cor de aço em seu corpo agora. Agora ele podia levar mais golpes. Nível 45. O aço é endurecido, aumentando ainda mais sua defesa. Nível 50. Agora pode se defender contra ataques de tipo especial. Forma de presa. Mamoswine colete toda a energia do tipo gelo ao redor e dispare-a como um raio de sua presa. No momento, só pode coletar 20% da energia do tipo gelo ao redor. O movimento levaria muito tempo. A maioria de seus movimentos agora mudava o jogo. Ele também havia aprendido um novo movimento chamado forma de presa. A parte mais resistente de seu corpo era sua presa e Axel queria fazer bom uso dela. Ele estava pensando muito sobre isso e finalmente teve uma ideia. A maioria dos movimentos de Mamoswine tinham um efeito de área. Vento gelado, nevasca, granizo, dança da chuva e muitos outros tinham efeito de área.
Se ele pudesse combinar todos esses movimentos e então dispará-lo, seria muito poderoso. Então, ele contou o conceito do movimento para Mamosvini, e ele estava trabalhando nisso pelos últimos 7 meses. Finalmente, ele havia aprendido o movimento. Ele aprendeu o movimento, mas não podia ser usado agora. O movimento era mais lento do que o veneno giratório de Nidoking quando ele tinha acabado de aprendê-lo, e o poder do movimento também não era tão alto quanto o veneno giratório. Se fosse antes, Axel teria ficado desapontado, mas agora não. Assim como o veneno giratório, ele teve que dar a Mamosvini algum tempo para dominar o movimento a um bom nível. O movimento era muito difícil de subir de nível e mesmo depois de meio mês, ele só tinha subido de nível 2 vezes. No entanto, Axel não ficou desapontado. Ele estava muito feliz com esse desenvolvimento. Se Axel pudesse ajudar Mamosvini a subir de nível e modificar o movimento, então seria um dos movimentos mais poderosos que ele já havia criado. Pode até ser mais poderoso que veneno giratório. Mamosvini agora precisava melhorar seu status de ataque para o rank SS e ele subiria para o rank Rei. Axel acreditava que ele conseguiria isso durante a Batalha de Maré. Se Beedrill e Mamosvini conseguissem chegar ao nível Rei durante a Maré e Charizard e Shedinja conseguissem, então ele teria 8 Pokémon com nível Rei. Não importa o quão poderoso Bruno fosse, ele não teria 8 Pokémons de rank Rei. Axel tinha certeza disso. Axel também tinha grandes expectativas de Charizard e Shedinja, especialmente Shedinja. Ele havia mantido sua palavra e não havia verificado sua descrição de movimento. Shedinja disse que queria surpreender Axel e Axel estava esperando por esse momento. Vamos, me dê o prato, gritou Meu. Axel estava em sua própria terra dos sonhos agora. Meu não se importava com nada. Ele só queria comer aquele prato místico sobre o qual Axel havia falado. Espere um momento. Quero fazer esse prato para você agora mesmo porque ele ficaria gostoso quando estivesse quente e fresco, disse Axel. Meu esperou 13 dias por aquele prato. Ele poderia esperar mais 1 hora. Meu era muito comilão e adorava comer coisas novas. O prato especial era arroz e curry. Arroz e curry não eram feitos ou consumidos neste mundo. Axel teve que passar por muita coisa para coletar todos os ingredientes, especialmente os temperos. Eles eram difíceis de conseguir. Axel teve que cultivá-los ele mesmo em sua casa para obtê-los. Primeiro Axel pegou uma panela de pressão e começou a enchê-la com arroz. Ele lavou o arroz cuidadosamente e colocou um pouco de água. Ele calculou a água e começou a fervê-la. Então ele começou a cortar algumas cebolas e tomates. Ele também pegou um pouco de alho e gengibre e começou a picá-los. Ele pegou muitos temperos para este prato, como sal, açafrão, cominho em pó, coentro em pó e frango masala. Ele também pegou uma batata e começou a ferver. Depois que ela estava perfeitamente cozida, ele começou a descascá-la e cortá-la em pedaços pequenos. Ele então aqueceu o wok e colocou um pouco de óleo nele. A essa altura, o arroz já estava pronto. Começou a sair fumaça do wok, formando um lindo feno. Primeiro ele fritou as cebolas e depois que elas ficaram levemente douradas, ele colocou as batatas e começou a fritá-las e aquecê-las. Quanto tempo? Perguntou Meu. Só alguns minutos agora. Não se preocupe. Meu sentiu o cheiro de algo delicioso e estava ansioso para experimentar. Depois de fritar e as batatas ficarem levemente vermelhas, ele colocou todos os temperos, fechou a tampa e deixou esquentar ainda mais. Esse processo levou algum tempo e após aquecer e fritar por algum tempo, os temperos estavam cozidos. Ele então adicionou os tomates e fechou a tampa novamente. Os tomates também estavam cozidos depois de algum tempo. Por fim, ele adicionou uma quantidade saudável de água e deixou o curry ferver. Ele também picou algumas batatas para engrossar o molho. Depois que o curry foi fervido perfeitamente, ele o deixou descansar. Ele já tinha feito um chutney de tomate antes. Primeiro ele colocou o arroz no prato e o chutney ao lado. Ele também cortou um pouco de pepino e colocou ao lado. Depois que o curry esfriou um pouco, ele colocou o curry em cima do arroz e polvilhou um pouco de limão por cima. Por fim havia lentilha. Também era muito difícil de conseguir e ele teve que cultivá-la sozinho. Era amarela e ele a despejou em uma tigela pequena. Ele também adicionou uma pimenta verde na lateral do prato e o prato ficou pronto. Axel serviu o prato para Meu. Como se chama esse prato? Perguntou Meu. Chama-se Dalbat Tarakari. Ah, bom nome. Obrigado. Axel também disse a Meu como comê-lo. Essa foi a primeira vez que Meu viu um prato assim, e ele estava animado para experimentá-lo. Dalbat Tarakari era uma comida nepalesa. Axel era um nepalês em seu mundo anterior e sabia como fazê-lo. Meu experimentou o prato pela primeira vez. Tão bom. Meu estava em êxtase. Era a primeira vez que ele comia uma comida tão boa. Começou a comer muito rápido. Devagar, Meu. Você vai machucar sua língua. Meu terminou tudo em 5 minutos. Felizmente, Axel tinha feito muito disso e ele se esforçou ainda mais. Depois de comê-lo, Meu não conseguia se mover. O prato era muito pesado no estômago. Meu ficou satisfeito com o prato. Posso comer esse prato de novo? É muito difícil de fazer e só eu consigo fazer. Mas estou pensando em abrir um restaurante disso. Você pode vir ao meu restaurante e comer de graça, disse Axel. Meu ficou feliz com o prato e seu estômago estava cheio. Você me fez feliz. Peça o que quiser. Eu realizarei seu desejo, disse Meu. Axel ficou surpreso com essa declaração. Ele não esperava que Meu lhe concedesse um desejo. Vem aqui amanhã no mesmo horário. Vou lhe dizer o que quero. Preciso de um tempo para pensar. Ok, mas eu quero comer isso de novo depois que eu realizar seu desejo, disse Meu. Depois ele desapareceu e seguiu seu próprio caminho. Axel, que prato é esse? Tem um cheiro tão bom, disse Lance. Lance tinha acabado de entrar no quarto de Axel para convidá-lo para a festa. Sobraram alguns e Axel deixou Lance provar também. Lance também ficou muito encantado com este prato.
Este é o prato mais delicioso que já comi e é muito satisfatório. Axel, você pode fazer um pouco dele de novo? Quero que meu pai prove também. Axel não queria fazer de novo porque levaria muito tempo. No entanto, ele também queria comer depois de muito tempo. Lance tinha comido sua porção, então ele decidiu fazer. Depois de 2 horas, Axel preparou o prato para todos que foram à festa. É sua festa, mas você tem que fazer a comida. Desculpe, Axel, mas este prato é muito bom. Como se chama? Perguntou Dragon. Axel me disse o nome do prato. Você pode me ensinar como fazer isso? Perguntou Clair. Não, essa é a receita secreta da minha família, disse Axel. Ele queria abrir um restaurante, então não contaria o segredo para ninguém. A festa continuou até a noite e todos parabenizaram Axel por atingir o nível elemental. Axel também contou a Dragon e Agatha sobre o progresso de seus Pokémon e eles ficaram muito felizes. Faltava apenas um dia para o início da maré. Capítulo 451. Axel estava se preparando para amanhã. Meu chegou cedo pela manhã. Ele queria experimentar aquele prato novamente. Axel sabia que meu veria muito rápido, então ele já tinha preparado o prato para ele. Ok, me diga o que você quer e me devolva o prato, disse meu. Vuvu, devagar meu. Primeiro, aqui está o prato. Coma enquanto está quente, disse Axel. Meu não agradeceu Axel por isso e começou a comê-lo. Ele caiu de costas depois de se sentir satisfeito. Agora meu desejo. Tenho cerca de 6.000 membros em minha equipe e prometi a eles que não os deixaria morrer na maré. O treinamento deles não terminou e quero manter minha palavra. Então, você pode protegê-los durante a maré? Perguntou Axel. Eu quero, mas minha outra metade não vai gostar, disse meu. Por quê? Ele diz algo sobre equilíbrio. Não consigo entender muito bem, disse meu enquanto tentava se lembrar de algo. Então, você não pode me ajudar? Não posso, mas posso fazer uma coisa. Protegerei todas essas pessoas uma vez durante a maré. Se estiverem à beira da morte, protegerei uma vez, mas se chegarem perto da morte uma segunda vez, então não farei nada, disse meu. Isso também me ajudaria muito, meu. Obrigado. Meu começou a rir disso. Estava feliz com o comportamento de Axel em relação a isso. Axel tinha conseguido uma tábua de salvação para os membros de sua equipe. Não era imunidade total, mas ainda era alguma coisa. Meu era muito poderoso. Ele sabia que podia confiar nele. 25 milhões de pokémons, cerca de 5 milhões de pokémons de classificação pseudo-rei. Era isso que Axel enfrentaria amanhã. Ele pegou uma bebida forte, tomou e foi dormir. Dormir era muito importante durante a maré, porque ele pode não conseguir dormir por dias. Ele tinha que ser forte. No dia seguinte, Hector, qual é a situação? Perguntou Axel. A maré começou, senhor. É só o começo e as armadilhas funcionaram muito bem. Isso elevou o moral dos soldados. Até agora não houve mortes, mas 2.000 deles estão gravemente feridos e estão recebendo atenção médica, disse Hector. Já era tarde. Axel não tinha se adiantado e estava apenas recebendo os relatórios. Até agora nenhum Pokémon de classificação pseudo-rei havia atacado. Havia apenas Pokémon de classificação rara e elemental. E os Pokémons do tipo água? Estamos lidando com eles de forma planejada? Perguntou Axel. Sim, senhor. O time do Trovão e o time da Grama têm sido muito eficazes. Nossas estratégias de batalha estão funcionando bem. Legal, se um Pokémon pseudo-rei aparecer, você sabe o que fazer. Temos que mudar a estratégia imediatamente. Além disso, me ligue quando o primeiro Pokémon pseudo-rei aparecer, disse Axel. Ok, senhor, disse Hector fazendo uma saudação e depois saiu. Axel, Dragon, Agatha, Hector e Kurt criaram equipes separadas para lidar com Pokémon de classificação pseudo-rei. Os soldados que tinham Pokémons de classificação pseudo-rei não eram muitos. Havia muitos deles comparados à cidade de Burbos, mas não o suficiente para lidar com 5 milhões de Pokémons de classificação pseudo-rei. Então, Axel teve que criar estratégias e posicionar essas equipes de forma que pudessem cobrir toda a Zona Norte, o que era incrivelmente difícil. Depois que ele teve 4 Pokémon de nível rei com ele não estava mais preocupado com Pokémon de nível rei, mas sim com Pokémon de nível pseudo-rei. Não era que um Pokémon de nível elemental não pudesse derrotá-los, mas eles precisariam de vários Pokémon de nível elemental para um único Pokémon de nível pseudo-rei. Já era noite e Axel recebeu uma ligação de Hector. Senhor, agora temos Pokémons de classificação pseudo-rei. Você tem que vir aqui para nos ajudar. Ok, quantos são? Perguntou Axel. Cerca de 500 deles, senhor. Ok, chame Dragon, Clair e Kurt também. Estamos lidando com eles. Tem algum Pokémon do tipo voador neles? Não, senhor. Apenas Pokémons do tipo terrestre. Tudo bem, já estou indo. Axel tinha 11 Pokémons agora. Ele chamou todos eles para lidar com esses Pokémons de classificação pseudo-rei. Ele não estava se segurando. Ele aprendeu com a experiência que não se deve segurar durante a maré. Ele não perturbou Agatha porque ela tinha que liderar a vigília noturna. Os soldados ficaram surpresos ao ver que todos os Pokémon de Axel eram de nível pseudo-rei, exceto Pidgeot. Ele disse estritamente para Pidgeot não interferir na batalha e se concentrar apenas em Pokémon de nível elemental e raro. Cada um de vocês estaria sob Pokémons de nível rei. Então, Venusauro, você estaria sob Nidoking. Axel começou a separar os times. Ele disse aos Pokémons de rank rei para não participarem ativamente dessa luta, mas para proteger aqueles em necessidade. Essa era sua estratégia. Foi a primeira vez que Absol e Taurus lutaram na maré. Eles estavam muito animados. Venusauro recebeu a responsabilidade extra de curar outros Pokémon em momentos de necessidade. Vamos começar e acabar com eles, gritou Axel. A batalha terminou em 1 hora. Nenhum deles se machucou. Dragon, Kurt e Clair também ajudaram Axel. 500 se foram, restam 4.999.500, disse Dragon. Se alguém olhasse para os números, então era apenas uma gota no oceano, mas ainda era um progresso.
Como eles lutaram por apenas 3 minutos, nenhum deles estava cansado. Axel queria que seus Pokémon estivessem saudáveis, porque ele tinha que ajudar Agatha no ataque noturno. Ele queria que o ataque noturno terminasse imediatamente. É por isso que ele pediu ajuda a 2 treinadores da família Venu que também têm Pokémon de nível rei. Noite, desculpe por incomodar você, Agatha, mas você é a única escolha que tenho, disse Axel. Você deveria se desculpar. É minha hora de dormir agora. Eu sou uma velha Axel. Preciso descansar, disse Agatha. Axel se sentiu um pouco culpado depois de ouvir isso, mas ele tinha seu trabalho a fazer. Alon também estava lá e estava instruindo os soldados sobre seu trabalho. No momento, eles estavam lidando apenas com Pokémons de classificação rara e elemental. Um Pokémon de classificação pseudo-rei não havia chegado até agora. Alguns soldados ficaram feridos e tiveram que ser cuidados. No entanto, a batalha continuou. A batalha noturna não foi muito difícil. Os Pokémon selvagens atacando à noite eram muito menores em comparação com o dia. Quase todos os Pokémon à noite eram Pokémon do tipo fantasma. Pokémons do tipo fantasma tinham apenas 2 fraquezas. Tipo fantasma e escuro. Shedin já não estava aqui agora, mas Absol ainda estava presente. A maioria dos Pokémon de Axel estavam descansando agora. Finalmente, um grupo de Pokémons de classificação pseudo-rei entrou em campo para lutar. Havia apenas 200 deles. Os números eram muito menores em comparação ao dia. Gogoat e Alakazam não participaram do ataque noturno porque Axel queria que Gogoat estivesse descansado durante a manhã e Alakazam era fraco contra movimentos do tipo fantasma. Megalania, Cetelix, vocês dois usem terremoto, gritou Axel. Ambos os seus terremoto já tinham cruzado o nível 40. Foi um movimento devastador e a maioria dos Pokémons do tipo fantasma já estavam feridos por este ataque. Alguns dos Pokémons raros e de classificação elemental foram até mortos pelo terremoto, combinado. Megalania e Cetelix, vocês formam um time e os atacam separadamente. Guiarados e Mamosvine, vocês estariam em outro time. Beedrill e Venusauro, vocês todos estariam em outro time. Taurus e Absol estariam no time final. Pidgeot ajudaria vocês também. Essas equipes foram cuidadosamente projetadas por Axel. Nidoking e Cetelix começaram com Tempestade de Areia e Endurecimento de Areia. Como ambos usaram os mesmos movimentos ao mesmo tempo, o poder do ataque foi mais que dobrado. Ambos estavam na classificação de rei e eram capazes de causar muito dano. Todos eles usaram seus movimentos de status antes do início da batalha. Cetelix já havia usado movimentos como Rocha Polida e Defesa de Ferro. Então, ele usou movimentos como Tumba de Areia para capturar os Pokémons do tipo Fantasma e também usou Armadilha de Areia. A maioria dos Pokémons do tipo Fantasma nem sabia o que estava acontecendo. Nidoking adicionou Veneno Giratório e matou 10 Pokémons de classificação Pseudo-Rei ao mesmo tempo. A batalha estava indo a favor deles. Guiarados e Mamosvine usaram movimentos como Granizo e Dança da Chuva para seu efeito de área. Guiarados estava voando durante Dança da Chuva. Guiarados era muito intimidador e sua presença havia mudado a batalha. Sua habilidade, Intimidação, havia diminuído as estatísticas de ataque dos Pokémon selvagens. Ele usava movimentos como Lâmina de Cauda, Cauda de Água e Hidrobomba. Ele também estava usando Manipulação da Água, então o poder do ataque era mais preciso. Mamosvine havia melhorado muitos de seus movimentos e agora estava usando todos esses movimentos a seu favor. Ele usou Tiro de Âncora para prender 2 Gengars e então levantá-los no ar e jogá-los no chão. Um dos Gengars congelou com o ataque e Mamosvine tirou vantagem disso. Em seguida, ele usou Névoa para diminuir a visão dos alvos e começou a usar movimentos como Estilhaço de Gelo e Lança de Gelo. Em meia hora, 200 Pokémons de classificação Pseudo-Rei já estavam mortos. Agatha não tinha participado da batalha até agora. Ela não precisava. Axel e 10 dos soldados tinham cuidado de todos os Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Axel ainda não tinha terminado. Ele começou a matar ativamente todos os Pokémons raros e elementais. Fazer isso resultaria em outros Pokémons mais fortes saindo para lutar e o tempo do ataque noturno diminuiria. Axel não tinha feito o mesmo para o ataque diurno porque ele precisava que seu soldado descansasse e se reagrupasse. No entanto, o ataque noturno era diferente. Ele tinha que terminar o ataque noturno o mais rápido que pudesse para que Agatha estivesse livre para participar do ataque diurno. Quando os Pokémons de classificação elemental e rara estavam prestes a terminar, outro grupo de Pokémons de classificação Pseudo-Rei veio em sua direção. Desta vez, o número de Pokémons de classificação Pseudo-Rei chegou a 1000. Você precisa da minha ajuda? Perguntou Agatha. Não, eu posso lidar com isso, disse Axel. Havia muito poucos soldados que tinham Pokémons de classificação Pseudo-Rei durante a noite. Isso era feito por 2 motivos. Embora os ataques noturnos fossem perigosos, o número de Pokémon selvagens atacando durante a noite era muito menor em comparação ao dia. Outro foi devido à escassez de recursos. Não havia muitos soldados que tinham Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Axel teve que priorizar os recursos com base em suas necessidades. E foi por isso que havia apenas 20 soldados que tinham Pokémon de classificação Pseudo-Rei durante a noite, excluindo ele e Agatha. No entanto, todos esses 20 soldados tinham 6 Pokémons cada, que eram Pokémon de classificação Pseudo-Rei. Isso era um total de 120 Pokémons de classificação Pseudo-Rei. Eles estavam enfrentando 1000 Pokémon de nível Pseudo-Rei agora e Agatha não iria interferir. Como Axel iria completar a tarefa? Ninguém sabia, exceto Axel. Sua confiança vinha de seus Pokémons de Rank Rei. Pokémons de Rank Rei não eram brincadeira. Axel tinha 4 deles agora e 2 do Rank Pseudo-Rei podiam até usar seu movimento pré-domínio.
No começo, eles lutaram com a mesma estratégia. Nidoking e Cetelix usaram uma mistura de tempestade de areia e endurecimento de areia. Gyarados e Mamoswine usaram estratégias de granizo e dança da chuva. Venusauro apoiou Beedrill enquanto ele atacava. Ele também usou movimentos como terreno de plantas, dia ensolarado e raio solar. Taurus e Pidgeot deram suporte a Absol enquanto ele fazia espasmos de movimentos do tipo escuro. No entanto, essa estratégia provou ser ineficaz, pois havia muitos deles e eles estavam sendo atacados por mais pokémons do tipo fantasma. A maioria deles eram Gengars. Mas também havia alguns dos Clops, Misdreavus, Banette e Sableye. Senhor, não somos capazes de segurar tanto. O que devemos fazer? Devemos pedir ajuda à Lady Agatha, perguntou um dos soldados a Axel. Não, os pokémons de Agatha precisam estar com poder total quando enfrentam pokémons de rank rei. Então temos que acabar com eles. Me conte os detalhes. Quantos pokémons de rank pseudo-rei restam? Perguntou Axel. Cerca de 700 deles morreram e 300 ainda estão vivos, disse o soldado. Ok, diga a todos os seus pokémons para se afastarem. Vou tentar algo grande, disse Axel. O soldado seguiu a ordem e disse aos outros para dizerem aos seus pokémons para recuarem. Em um minuto, apenas os pokémons de Axel estavam cercados pela horda de pokémons do tipo fantasma. Pessoal, é hora de levar isso a sério. Ativem seus pré-domínios. Capítulo 452. Domínios dariam um power up para o Pokémon por um curto período de tempo. Isso era perfeito para a Maré porque tinha um efeito de área. Axel colocou um relógio. Ele tinha apenas 5 minutos agora para terminar todos os Pokémons de classificação pseudo-rei. Ele ordenou os soldados e também disse a eles para participarem, mas não os aconselhou a chegar perto de seus Pokémons. Era muito difícil para um Pokémon criar um domínio. Essa era a razão pela qual muitos Pokémons não eram Pokémons de rank rei. Um Pokémon poderia subir de rank para rank rei sem a necessidade de domínio, mas seria extremamente difícil e levaria muito tempo. Pessoal, usem força máxima. Não se segurem. Megalania comece com veneno giratório Gyarados, cauda aquática e lâmina de cauda Mamoswine, forma de presa, agora. Axel começou a dizer a todos os seus pokémons para usarem o movimento final. Axel tinha 4 pokémons de rank rei com ele e ele estava usando 2 deles nesta batalha. Beedrill e Mamoswine também estavam muito perto de atingir o rank rei. Pokémons normais de rank pseudo-rei não conseguiam nem arranhá-los e eles também podiam usar movimentos de pré-domínio. Axel disse a Pidgeot para não perturbar essa batalha, pois era apenas um Pokémon de classificação elemental. Era poderoso para um elemental, mas não para Pokémons de classificação pseudo-rei e rei. Axel estava usando casaco de aura para se defender de qualquer ataque que pudesse vir até ele. Seus soldados estavam muito longe da área de batalha comandando seus pokémons. Após 5 minutos, com exceção de Mamoswine e Nidoking, todos eles desativaram seus movimentos pré-domínio. Soldado, me dê o relatório. Quantos pokémon de nível pseudo-rei restam agora? Só restam 20 deles agora. Ok. Axel chamou todos os pokémon da bola que usaram movimentos pré-domínio porque eles estavam incrivelmente cansados e Axel não queria que nenhum deles se machucasse ou sofresse ferimentos. Após 10 minutos, esses 20 Pokémon de classificação pseudo-rei também foram distribuídos pelos soldados e pelo restante dos Pokémon de Axel. Axel havia dito a todos os seus Pokémons para serem curados. Houve alguns ferimentos leves que Nidoking e Mamoswine sofreram. Ambos eram capazes de aguentar golpes e eram responsáveis por defender a maioria dos ataques. Então, eles estavam feridos. Axel tinha um palpite de que a noite não havia acabado e que eles enfrentariam mais desses Pokémon selvagens. Depois que os Pokémon de classificação pseudo-rei foram eliminados, os Pokémon de classificação rara e elemental começaram a fugir do campo de batalha. Não os persiga. Descanse um pouco e se reagrupe. Cure seus Pokémons e diga a eles para se prepararem para o segundo round, disse Axel. Senhor, acho que não enfrentaremos outra rodada de Pokémons agora. Este é o primeiro dia e geralmente o tráfego da maré é muito menor no primeiro dia, disse um dos soldados. Eu sei, mas sinto que enfrentaríamos outra rodada de Pokémon selvagens. Então diga a todos os soldados para se prepararem, disse Axel. Os soldados não tiveram outra opção senão rejeitar a ordem de Axel e disseram a todos os seus subordinados para se prepararem para o segundo turno. Restauração completa e cura completa podiam ser usados para restaurar a resistência dos Pokémons, mas eram incrivelmente caros. Era muito difícil fornecer tudo isso aos soldados em grandes quantidades. Então, a Liga tinha criado poções de resistência. As poções de resistência tinham muitos graus. Poções de resistência comuns podiam ser eficazes para Pokémon de classificação comum e assim por diante. Elas não eram muito caras. Na verdade, eram muito baratas. No entanto, elas só podiam ser usadas uma vez por dia. Não era recomendado usá-lo na vida diária porque teria efeitos negativos. Então, ele era usado apenas durante a maré e apenas usado se os treinadores mais precisassem. Por 10 minutos, todo o estádio de batalha ficou em silêncio. Os soldados tinham voltado para a base e apenas os guardas estavam posicionados do lado de fora. Depois de mais 20 minutos, algo aconteceu. 2 Gengars apareceram. Eles não estavam correndo como outros Pokémon selvagens. Eles estavam andando como se estivessem cobrando um preço da vizinhança. Os olhos de Agatha se endireitaram. Axel, eles são Pokémon de nível rei e parecem poderosos, disse Agatha. Atrás desses 2 Gengars havia muitos Pokémons do tipo fantasma. Eram cerca de 1000 deles. Todos eles eram Pokémons de classificação pseudo-rei. Você enfrenta os 2 Pokémon de nível rei e eu cuido daqueles Pokémon de nível pseudo-rei, disse Axel. Ok, eu farei isso. Axel podia dizer que esses Pokémons de rank rei eram muito poderosos. Eles deviam estar pelo menos no nível 2 ou até mesmo no nível 3. Os Pokémons de Axel não eram capazes de lidar com eles.
Você perturbou meu sono. Você matou a maioria dos membros da minha família. Eu esperava que essa maré fosse durar muito. Não estou feliz, disse um dos Gengar de patente de rei. Era um macho e Axel tinha certeza de que o outro era uma fêmea. Se você não tivesse anunciado ou participado da maré, seus familiares não teriam morrido. Por que você não volta e não participa da maré? Disse Agatha. Você deve estar brincando. Por muitos anos, vocês humanos têm matado minha espécie e eu deveria deixar isso acontecer assim? Não, hoje à noite eu vou me vingar. Você acha que somente você e seu parceiro poderiam derrotar todos nós? Você é um Gengar, mas é você quem está sonhando, disse Agatha. Após ouvir as palavras de Agatha, Gengar começou a sorrir e então começou a rir alto. A risada de Gengar era muito assustadora de se olhar. Você acha que eu vim com apenas 2 de nós? Você está muito enganado. Querido, vamos convocar nossa força total, disse Gengar enquanto olhava para seu parceiro. Sim, vamos dar uma lição a eles dessa vez, disse a Gengar fêmea, e sua sombra começou a aumentar e de repente ficou muito grande. Sua sombra agora tinha 20 metros de diâmetro. Gama, Chame Dragon, Kurt, Hector, Clair e todos os outros que têm Pokémon de nível rei. Agora, gritou Axel. Ele conseguia adivinhar o que iria acontecer e não era algo que eles conseguiriam enfrentar com suas forças. De repente, Gengars começaram a sair da sombra. Axel podia sentir que todos eles eram Pokémons de rank rei. A maioria deles eram Pokémons de rank rei de nível 1, mas alguns deles estavam até mesmo no nível 2. Flashback de 8 meses atrás, então Gengar, eu sei que você é o Pokémon mais poderoso da sua tribo. Essa é a razão da minha decisão de deixar Marco ser treinado por você. Mas eu também sinto que Gengars normais são altamente respeitados e temidos na sua tribo. Por que isso? Perguntou Axel. Haha, você tem boas habilidades de observação. Eu admito isso. Você não está errado. Veja, depois de Shedinja, Gengar eram os Pokémon do tipo fantasma mais temidos nos tempos antigos. Mas por que isso? Perguntou Axel. Fui treinado por um Shedinja. Então minha especialidade combina com a tribo de Shedinja. No entanto, Gengars normais são treinados de suas próprias maneiras. Normalmente, Pokémon do tipo fantasma focam em 3 maneiras de lutar: escuridão, alma e sombra. Entretanto, apenas Gengar se concentra em táticas do tipo ilusão. Tipo ilusão? Acho que pode haver outros Pokémon do tipo fantasma que se concentram em táticas do tipo ilusão, disse Axel. Claro que existem. No entanto, nós Gengar somos os deuses da ilusão entre os Pokémons do tipo fantasma. Nossas ilusões são tão fortes que você nunca conseguirá escapar delas. Deixe-me dar um conselho, Axel. Se você vir um grupo de Gengars poderosos que estão vindo para atacá-lo, apenas corra. Nem tente revidar. Você não é forte o suficiente para enfrentá-los ainda. Você pode me dizer o motivo? Sim, quando nós Gengars estamos em grupo, nossos ataques combinados do tipo ilusão são aumentados a um grau inacreditável. Há uma técnica peculiar que deixaria isso acontecer. Gengars têm ensinado isso a seus descendentes por um longo tempo. A maioria dessas técnicas foi perdida, mas algumas tribos ainda as têm. Se um grupo poderoso de Gengars usasse essa técnica, há uma chance muito baixa de sair de lá vivo. Então, quando você vir um grupo de Gengars poderosos, apenas corra. Não tente revidar. Fim do flashback. Tudo aconteceu tão rápido. O soldado conseguiu contatar todos eles. Quando ele fez isso, 27 Gengars de patente de rei tinham tomado suas posições. Eles estavam em uma formação muito estranha. Axel não sabia o que eles iriam fazer. Agatha tinha 20 Pokémons de rank rei e 6 Pokémons de rank pseudo-campeão. Axel tinha 4 Pokémons de rank rei. Também havia outros soldados que tinham Pokémons de rank rei. No total, eles tinham cerca de 27 Pokémon de nível rei, combinando perfeitamente com os Pokémon selvagens. Mas Axel não tinha certeza se eles conseguiriam lutar contra esses grupos de Gengars. Agatha queria dizer algo. Axel percebeu que ela estava prestes a avisá-lo de algo muito importante, mas antes que ela pudesse, tudo ficou em branco. Pisque, pisque. Ah, meu corpo inteiro está doendo. Axel se viu no chão. Ele começou a se levantar lentamente. Ele ainda estava meio dormindo. Depois que ele se levantou, ele olhou ao redor. Onde é esse lugar? Aqui não é a Liga Canto. O que aconteceu com a maré? Perguntou Axel em voz alta. Estava escuro à noite. Havia luzes de rua ao redor, mas a maioria delas estava danificada. Axel podia sentir que de alguma forma conhecia este lugar, mas não conseguia apontar qual era. Ele respirou fundo algumas vezes e começou a pensar. A última coisa de que se lembrava era da maré. Um grupo de Gengars de patente real tinha usado algum tipo de técnica e ele não conseguia se lembrar porque os Gengars estavam fazendo isso. Ele sabia que estava começando a perder suas memórias. Então, ele se sentou no chão e começou a checar seus bolsos. Ele descobriu um telefone celular. O telefone era muito diferente. Este não era o produto do mundo Pokémon, mas ele sabia que já tinha visto isso antes. Ele conhecia esse telefone. Ele sentiu como se já tivesse usado esse telefone antes. Ele colocou a senha e abriu. Como ele sabia a senha? Então todas as coisas se juntaram e ele percebeu. Ele estava na Terra. Este era seu mundo anterior. Ele não sabia o que diabos estava acontecendo, mas abriu o bilhete dentro do telefone e começou a escrever o que lembrava, porque estava começando a esquecer muito rápido. Ele escreveu 5 pontos. 1. Sua mãe, seu pai, seu tio e sua irmã mais nova e seus nomes. 2. Red treinando. 3. Indo para a Batalha da Liga. 4. E os Gengars se uniram e os atacaram. 5. Shedinja. Ele queria escrever outros pontos, mas simplesmente não conseguia se lembrar. Ele sabia que estava esquecendo de algo. Ele tinha alguns Pokémons com ele. Shedinja. Nidoking. Mas por que ele teria um Pokémon fraco como Shedinja? Ele ao menos tinha um Pokémon com ele? Pokémon eram fantasia, então por que ele teria um? O que houve com esse Gengar?
Ele estava sonhando? Ele olhou para sua nota e ficou confuso. Ele não tinha uma irmãzinha ou tio. O nome de sua mãe e pai não estava correto. O que diabos estava acontecendo? Ah, ele gritou em voz alta. Sua cabeça doía muito. Ele não conseguia dizer o que era real ou falso. Ele começou a ficar confuso sobre esses 5 pontos que havia escrito. Ele sabia que alguns deles poderiam ser verdade, mas agora ele estava confuso. Ele queria apagar a nota, mas por algum motivo ele não apagou. Vamos para casa e nos encontrar com a mãe e o pai. Pensarei nisso outra hora, disse a si mesmo e começou a andar. Ele se lembrava de todas as estradas e lugares perto de sua casa. Lentamente, ele começou a pensar que estava tendo um pesadelo. Mas o que ele estava fazendo dormindo na estrada à noite? Ele olhou para o relógio e eram 22 horas. Ele viu dezenas de chamadas perdidas de sua mãe e de seu pai. Mamãe deve estar muito preocupada. Eu deveria ligar para ela, pensou Axel e ligou para sua mãe. Trim, trim, Kachak, onde você está? Estamos muito preocupados aqui, gritou sua mãe ao telefone. Axel começou a contar o que havia acontecido com ele e como ele foi parar na rua. Você está bem? Você tem ferimentos? Perguntou sua mãe. Meu corpo inteiro está doendo e acho que há um ferimento na minha cabeça, disse Axel. Ok, me diga onde você está. Seu pai está vindo te buscar, disse sua mãe. Em 15 minutos, ele pôde ver um carro branco vindo em sua direção. Ele sabia que o carro pertencia ao seu pai. Seu pai estava mais calmo que sua mãe, mas Axel podia ver que seu pai também estava preocupado. Seu pai verificou se ele tinha algum ferimento e descobriu que havia um pequeno ferimento na cabeça. Vamos para o hospital. Vou dizer para sua mãe ir lá também. Você verificou sua carteira? Perguntou seu pai. Então ele se lembrou de que não tinha carteira. Primeiro iremos ao hospital e depois faremos uma queixa na polícia, disse seu pai e os dois foram para o hospital. Capítulo 453. Não há necessidade de pontos, mas ele precisa descansar por uma semana. Vou lhe dar um remédio. Também vou lhe prescrever um analgésico. Você está bem, mas tome cuidado da próxima vez. O médico foi muito cooperativo. Axel ficou aliviado por não ter nenhum ferimento sério. O pai de Axel já havia dito à mãe que ela não precisava vir aqui. Não era um caso sério e já era noite. Depois disso, eles foram direto para casa. O pai dele disse que eles iriam registrar um caso amanhã com a polícia. Sua mãe já havia feito comida para ele. Depois de comer, ele foi dormir. Antes de dormir, seu pai lhe disse para se exercitar e ser saudável. Ele também disse a Axel para meditar por 20 minutos por dia. Isso era algo normal. Seu pai sempre lhe disse para fazer esse tipo de coisa. Axel não era casado. Em uma casa asiática, uma filha ficaria com a mãe e o pai até que eles se casassem e o filho viveria com eles até o fim. Ele tinha um emprego bem pago e trabalhava em um banco. Ele não tinha namoradas e sua mãe estava tentando arranjar seu casamento. No entanto, ele sempre sentia uma espécie de vazio com ele. Depois que ele acordou, ele finalmente decidiu se exercitar e meditar. Ele foi correr de manhã e meditou depois. 20 minutos de meditação. Normalmente, ele desistiria em 5 minutos, mas dessa vez ele conseguiu meditar por 2 horas. Ele ainda poderia ter ficado por mais horas, mas já era a hora do almoço. Ele enviou uma carta ao seu escritório sobre o incidente e disse que ficaria de licença por uma semana. Trinque, 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 trinque. Olá, irmão. Como você está agora? Ouvi dizer que você sofreu um acidente. Sim, de alguma forma eu desmaiei na rua. Por mais que eu tente, não consigo lembrar o porquê. O que os médicos disseram? Que estou perfeitamente bem. Você acha que eu deveria consultar outro médico? Você parece bem para mim. Acho melhor não lembrar. Por que não vou até sua casa hoje e nós assistimos alguns filmes? Sim, é uma boa ideia. Quando você vem? Devo dizer à mamãe para cozinhar para você também? Não, está tudo bem. Estarei aí em 2 horas. Este era o irmão de seu primo, Hoyt. Eles eram próximos e adoravam assistir animes durante a infância. Depois de 2 horas, Hoyt chegou e eles estavam apenas dando uma olhada nos novos filmes. Nenhum deles é bom. Você viu a nova temporada de Pokémon? Perguntou Axel. Mas ouvi dizer que é muito ruim. Ash não está na nova temporada. Tem um garoto novo que é o herói. Você quer mesmo assistir? Sim, vamos tentar. Eles começaram a assistir a nova temporada. Eles ficaram entediados e começaram a assistir a primeira temporada de Pokémon. De alguma forma, Axel sentiu que conhecia Charizard em um nível mais profundo, como se tivesse visto na vida real. Quando Axel viu um Shedinja na série, ele sabia que havia algo errado com ele. Ele sentiu que Shedinja estava muito perto disso, como um amigo. Ele então olhou para a nota e então sua cabeça começou a zumbir novamente. Ei cara, o que aconteceu? Ele começou a gritar alto e de repente desmaiou. Pisque, pisque. Axel começou a abrir os olhos lentamente. Seu corpo inteiro estava muito pesado. Ele percebeu que estava dormindo em uma cama de hospital. Hoyt estava perto dele. Tia, o Axel acordou, gritou Hoyt. Como vai, amigo? Perguntou Hoyt. O que aconteceu? Você começou a gritar alto e então desmaiou. O médico disse que vocês estão todos bem. Como está tudo bem? O médico virá e explicará para você. Depois de algum tempo, sua mãe, seu pai e o médico entraram. Então, qual é o problema aqui, doutor? Perguntou seu pai. Parecia que o assalto foi uma experiência traumática para ele. Seu cérebro havia bloqueado e ele não conseguia se lembrar. Ele começou a se lembrar e então desmaiou. Não se preocupe, isso é normal. Eu o recomendaria para terapia psíquica, uma vez por semana. Eu também acredito que meditação ajudaria você a limpar sua mente. Apenas descanse bastante. Você está bem. Axel começou a se encontrar com essa médica para terapia. Ela só conversava com ele e fazia algumas perguntas. O médico disse que estava se lembrando do assalto e então desmaiou porque seu cérebro estava tentando bloqueá-lo. Mas ele sabia que não era verdade.
Axel percebeu que algo estava acontecendo ali e ele não conseguia descobrir. A médica também disse para ele meditar e limpar a mente. Por alguma razão, ele conseguia meditar por horas, o que confundia a médica. Uma pessoa normal não conseguiria fazer isso. Axel percebeu que precisava descobrir o que estava acontecendo e, por algum motivo, sentiu que a meditação era a chave. As coisas continuaram assim e muito em breve um mês se passou. Sua mãe e seu pai puderam ver que Axel estava ficando normal e ficaram aliviados. Enquanto isso, Axel meditava por 3 horas de manhã e 3 horas à noite. A médica também disse que Axel estava bem agora. Quando ele começou a meditar, ele começou a se lembrar de algumas coisas que ele tinha escrito na nota. A princípio, ele pensou que era apenas uma farsa ou um sonho ruim, mas lentamente ele começou a perceber que essa nova informação poderia ser verdadeira. Mesmo que estivesse confuso, ele escreveu todas as novas informações no bilhete. Ele não contou isso para sua mãe ou pai porque não queria que eles pensassem que ele era louco. A mãe percebeu que algo estava incomodando o filho e quis fazer algo por ele. Axel, vem ao meu quarto, disse sua mãe um dia e entrou. Ele podia ver um cachorro preto e branco abanando o rabo e olhando para ele. Quem é? Você esqueceu? Este é Marcos. Tínhamos um cachorro quando você era mais novo e não tínhamos tempo para cuidar dele. Então, o levamos para um de nossos amigos que o aceitou alegremente. Eu só pensei que você tinha perdido. Então eu trouxe de volta. O cachorro claramente se lembrou de Axel e correu em sua direção. Começou a lamber Axel. Parecia muito feliz. Oi, Marcos. Como vai, amigo? Axel começou a dar tapinhas na cabeça dele. Sua cabeça estava acelerada. Ele sabia que Marcos significava mais do que aquele cachorro. Mas o que era? Mãe, é minha hora de meditação. Volta em algumas horas, disse Axel e foi para seu quarto. Por que esse garoto leva a meditação tão a sério hoje em dia? Disse sua mãe. Ele começou a meditar. Desta vez, ele meditou por 5 horas e até perdeu seu escritório. Jim, o anfitrião aprendeu uma nova técnica mente limpa. Depois de 2 dias, eram 18 horas e seu pai tinha chegado do escritório. Ele não foi ao escritório hoje? Sim, ele disse que queria meditar. Eu não o perturbei. Está tudo bem. Acredito que ele esteja melhorando. Depois de 1 hora. Axel, desça para jantar, gritou sua mãe da cozinha. Ele começou a descer lentamente as escadas. Seu pai poderia dizer que algo estava incomodando seu filho. Ele sentou-se lentamente na cadeira. Sua mãe já havia servido a comida para ele. Ele olhou para seu pai e sua mãe por um longo tempo. O que aconteceu? A comida está pronta. Coma, disse sua mãe. Mãe, pai, tenho algo a dizer a vocês, disse Axel. Continue. O que aconteceu? Perguntou seu pai. Deixe-me terminar primeiro e, por favor, não me perturbe enquanto estou falando porque é muito importante e posso esquecer, disse Axel enquanto olhava para sua mãe. A mãe dele tinha o péssimo hábito de interrompê-lo quando ele estava falando. Ele nunca ficava bravo por causa disso, mas hoje era diferente. Acredito que estou em uma ilusão, disse Axel. O que você quer dizer? Perguntou sua mãe. Axel acabou de dizer para você não interromper. Diga-me, filho, o que você quer dizer com isso? Disse seu pai. Ele começou a falar, mas por algum motivo não conseguiu. Ele abriu a boca, mas as palavras não saíam dela. Ele respirou fundo e se acalmou. Ele fechou os olhos e começou a meditar. Lentamente, ele sentiu que seu corpo estava em seu controle. Jim, mente clara, subiu para o nível 4. Eu acredito que o mundo inteiro é uma ilusão, incluindo você e a mãe. Sinto que estou preso aqui por algum tipo de magia. Sua mãe e seu pai não disseram nada. Eles estavam apenas ouvindo. Quando acordei e me vi na rua. Por 1 minuto ou 2, tive memórias diferentes. Tive uma memória de um mundo diferente. Pensei que era apenas um sonho ruim e escolhi esquecer. Quando meu primo veio ao meu quarto, eu revisitei aquela memória e então desmaiei. Eu não estava pensando no assalto como o médico disse. Eu não pensei nisso porque nunca tinha acontecido. Isso me fez pensar e comecei a meditar muito. Quando comecei a meditar, comecei a lembrar dessas memórias. No começo, pensei que era apenas uma farsa ou um sonho ruim, mas lentamente comecei a perceber que não eram sonhos ruins. Essas eram minhas memórias e todo esse mundo era uma farsa. Então, você está dizendo que eu e sua mãe somos apenas uma ilusão? Que nós nem existimos? Que você nunca foi nosso filho, disse seu pai. Não, eu era seu filho, mas morri em um acidente de carro. Por alguma razão vim aqui e isso tudo é uma ilusão. Minha mãe trouxe Marcos para mim. Marcos nasceu quando eu era criança. Tenho 30 anos agora. Ganhei Marcos quando tinha 5 anos. Como um cachorro pode viver 25 anos? Simplesmente não é possível. Você tem alguma outra prova? Perguntou seu pai. Por alguma razão, seu pai não o estava chamando de louco. Sua mãe estava olhando para seu filho pensando que seu filho tinha enlouquecido, mas não seu pai. Sim, tenho a prova. Sistema, mostre meu status para ele, disse Axel, e de repente uma luz brilhou e seu pai pôde ver algo que ele não conseguia acreditar. Havia um holograma, cor azul e havia algumas informações que ele não conseguia reconhecer. O que é isso? Este é o sistema que adquiri no outro mundo. Ele veio comigo porque é parte da minha alma. A mãe dele também conseguiu ver e agora eles estavam confusos. Se o que Axel disse era verdade, então eles eram apenas uma ilusão e não existiam. Isso era muito assustador. Quando você teve certeza de que estava em uma ilusão? Perguntou seu pai. 2 dias atrás. Então por que você não nos contou há 2 dias? Porque eu sabia que se eu contasse isso a vocês, eu desapareceria deste mundo e nunca mais seria capaz de ver vocês. Lágrimas saíam de seus olhos. Sua mãe também chorava e ele podia ver uma pitada de lágrima nos olhos de seu pai também. Diga-me o que você lembra de nós, disse seu pai. Axel começou a contar a ele, quando ele nasceu e por que ele foi chamado de Axel. Ele contou tudo sobre sua infância e como ele tinha um cachorro chamado Marcos.
Ele contou a eles o que ele fez, como ele conseguiu um bom emprego em finanças e como ele morreu em um acidente de carro. Então, você tem poder para sair daqui? Perguntou seu pai. Sim, eu posso quebrar essa ilusão. Por que você tem que ir? Você pode ficar aqui conosco, disse sua mãe. Não, este não é o mundo dele. Ele já morreu aqui. Depois que ele se for, talvez nós também desapareçamos ou nos lembremos de como nosso filho morreu. Este não é o mundo dele agora, disse seu pai. Axel abraçou sua mãe e seu pai. Mesmo que fossem apenas uma ilusão, eles eram sua mãe e seu pai e ele nunca mais poderia vê-los. Axel começou a desaparecer lentamente agora. Lembre-se, filho, mesmo que você tenha morrido e renascido em outro mundo, você ainda é nosso filho. Tenho orgulho de ter um filho como você. Disse seu pai e essa foi a última coisa que ele conseguiu lembrar antes de acordar novamente. Senhor, você está bem? Axel podia ouvir uma voz. Sua visão estava começando a ficar mais clara. Então ele finalmente se lembrou de tudo em um instante. Jim, mente clara subiu para o nível 5. Mente clara subiu para o nível 6. Mente limpa. Mente clara subiu para 30. Jim, a estatística psíquica do hospedeiro aumentou para 1000. Jim, a estatística de aura do hospedeiro aumentou para 2400. Jim, identificar subiu de nível para 20.